Então, na aula de hoje eu havia pedido para vocês, né, para lerem sobre busca, né, em espaço de estados, né. É um modo, né, que a gente pode pensar de utilizando esses mecanismos, né, de Prolog, de programação lógica, desenvolver um programa para solucionar problema, né, que fique buscando solução dentro de possíveis soluções, né? A solução aqui, na verdade, é um caminho que a gente vai definir, né, entre o estado inicial e o estado final. É só que depois revendo o material, né, e preparando a aula, eu vi que estava faltando. Eu já tinha percebido isso da outra vez que eu apresentei a disciplina, é falar sobre ordenação, né? Ordenação em lista. A gente já tem predicados prontos para isso, mas como é um tema, né? E a gente vai precisar disso para implementar determinados predicados, então eu vou fazer a apresentação disso também, tá? E também vou falar um último slide que ficou faltando da outra aula, eu acho que eu não cheguei a implementar para vocês, eu não revi isso da outra aula, mas essa parte aqui, ó, da gente definir, né, através de ordenação aqui dos meus predicados, o modo que está sendo construído e tal, a gente pode dar uma forma de programa procedural, né, um programa no estilo de linguagem de programações que a gente tem disponível aí, tá? Então, por exemplo, aqui tem um programa, né, sequencial, vamos pensar assim, né, eu leio um dado, né, e esse dado vem aqui para a variável D, aí a partir do valor lido eu vou calcular para o valor D um determinado resultado e depois vou escrever esse resultado. É bem sequencial, né? Parece assim, ó, leia, calcule e escreva, né? Um processamento em sequência, assim, do jeito que a gente está habituado. E aí cada um dos predicados aqui, né? Na verdade, retorno verdadeiro ou falso, mas eles descrevem aqui uma sequência de operações que a gente deve realizar. Nesse caso aqui está lendo o dado, então para ler, antes escreve, né, um texto e depois pede para o usuário digitar um valor. E esse é o predicado que lhe é dado. Quer dizer, e o valor lido aqui é o valor que a variável aqui, né, vai assumir. A variável x vai assumir. O calcula, eu estou fazendo o quadrado, né? Então, dado um valor aqui D, eu calculo o valor R, executando a expressão, né? Então, é como se fosse uma atribuição. E o escreve, eu estou produzindo um texto a partir desse valor aqui, né? Então, escreva, o quadrado né? Então, a gente tem como ordenar e padronizar algumas ações, né? Executando dessa forma, certo? Então, aqui, ó, vamos executar, né? Aqui tem a implementação exatamente do jeito que eu fiz ali, né? Então aqui uma coisa interessante é o seguinte, perceba que a gente tem um predicado que não tem objeto nenhum que ele está operando, né? É como se fosse uma função sem parâmetro, né? Então não tem aqui. E ela é sempre verdade, vamos pensar assim, né? Desde que ela consiga realizar a leitura, o cálculo e a escrita. Então para chamar, ó, é só executar assim, executa, ponto, né? E aí ele vai pedir um valor, ó, esse é o prompt, né? Quando ele está lendo um valor, por exemplo, digito 4 e aperta o ponto, tá? E enter. E aí ele finaliza a entrada com esse 4 ponto, né? Ele faz o cálculo aqui, ó, o valor que eu digitei que é 4, ele vai calcular o R, que é 4 vezes 4, que é 16, ele chama para escrever esse resultado, em sequência vai apresentar, o quadrado é 16. Então é bem estilo programação sequencial mesmo, tá? Quando a gente quer definir um corpo, né, programa, a gente pode criar esses predicados, né, sem objeto, né, definindo uma ordem que as operações que eu quero realizar. Por exemplo, o N rainha aqui, né? Aqui está um N rainha. Aqui está implementado, pessoal, usando o find-out, né? Não está implementada a parte de escrita aqui, né? Suponho que eu queira agora construir um predicado que vai apresentar para mim, por exemplo, executar, né? Então a gente pode fazer assim uma sequência, né? Eu vou ler o número de rainhas, né? Então vai aparecer um prompt, eu vou ler o número de rainhas, e aí eu chamo o N rainhas, o número que eu li, e ele vai dizer para mim uma solução, tá? E aí, em sequência, eu mando escrever essa solução, certo? Aqui, ó, tô dando como se estivesse criando um corpo aqui pro meu predicado, certo? Então, carregar ele aqui, ó, ele já tá salvando automático, então eu vou chamar aqui o nrainhas.pl, né? Não precisa quando eu tô carregando. Olha lá, aqui ele está dizendo que eu estou redefinindo, né, um procedimento, executa com 0 parâmetro, 0 objeto, né? Eu vou dar um nome diferente aqui só para... Mas não tem problema, acho que ele sobrescreve quando ele carrega de novo, tá, pessoal? De jeito. É que o exemplo anterior era
era executa também, né? O nome do método aqui, do predicado, né? Onde estão colocados em sequência as operações que devem ser realizadas. Então vamos ver aqui, agora eu executo com run, né? Run, ponto e enter. Olha lá, ele está lendo um valor, na hora que eu digito 4 e ponto, aí ele vai dizer para mim, aqui tem um detalhezinho, né? Na verdade, ele apresentou para mim uma solução. Se eu quisesse todas, então eu teria que bolar a chamada disso daqui. Eu teria que ficar invocando o backtracking aqui, né? Teria que forçar que ele refizesse isso daqui, tá? Se a gente não fizer, ele vai passar em sequência só. E aí ele dá para mim uma única solução, não toda, tá? Mas é possível da gente fazer isso. O legal é que agora assim, existe uma interação, né, com o usuário, certo? A gente tem como verificar isso funcionar. Eu poderia, por exemplo, para produzir aqui a sequência, eu colocar esse fail aqui, né? Se falha aqui, ele vai dar falso. Isso vai implicar em chamar novamente, né? Retomar, né? Fazer o backtrack aqui, procurar uma outra solução, tá? E aí, se eu fizer isso, ele vai dar todas as soluções e falso no final, certo? Vamos ver, tá? Quase, né? Já deu falso aqui. Para dar a verdade, para ele poder apresentar para mim algum resultado, a gente vai ter que criar um predicado assim, ó, que ele é verdade, é um fato que não depende de nada e que é verdade, né? Ele tem que escrever run see true, né? Que ele vai tentar e ele vai chegar nessa situação aqui de verdade. Vamos ver se vai dar certo. Dá algum detalhezinho aqui que eu tenho que forçar o backtrack aqui. Ou então poderia fazer aqui poderia coletar todas as respostas aqui num find down, né? Também daria certo. Mas tem um jeito de colocar aqui, pessoal, para forçar aqui o backtracking, sabe? Para que ele faça aqui as respostas em sequência. Vou dar uma outra solução aqui, que é a que me aparece mais fácil aqui, né? Eu quero todas as listas, né, que respondem a N rainhas L e coloque a resposta aqui em S. Eu vou mandar escrever S. Então tem esse passo a mais aqui, né, de agrupar minhas respostas numa lista, né? Ah, tá. Aqui é porque é vírgula, não é ponto, tá vendo? Tá dando um errinho ali. Agora sim, então 4. Aí ele dá as respostas para mim em lista de lista, tá? Tem como a gente forçar, né, para ele o backtrack. Aqui eu vou ver direitinho como é que funciona. Mas o que eu queria demonstrar aqui, na verdade, para vocês é essa possibilidade de a gente definir uma interface, né, de eu fazer entrada, de eu apresentar saída, né? Pensar em programação sequencial mesmo, conforme a gente está habituado. É possível também, né, usando lógica mesmo, tá? Só que aqui todos são predicados. Mesmo o read aqui, ó, ele retorna verdadeiro quando ele consegue ler. O find out, ele retorna verdadeiro quando ele consegue encontrar todos, né, e montar essa lista. O escreva também, ele retorna verdadeiro quando ele consegue escrever, tá? Todos são predicados, lógico, retornam verdadeiro e falso, né? São detalhes. Dando continuidade aqui, não estava na programação, pessoal, até acertei lá, mas eu senti falta isso no anterior, rever minha aula, eu achei que deveria falar para vocês sobre métodos de ordenação, tá? Interessante que falei isso recentemente no curso de programação. E aí eu tenho até material aqui, ó, que eu vou apresentar aqui, que é compatível com isso que a gente está falando agora, né? O que é ordenar? Né? Dentre as permutações possíveis, é encontrar aquela em que os elementos, né, estão ordenados. Então, o primeiro elemento é menor ou igual, o segundo elemento que é menor ou igual, e daí por diante, né? Existem vários algoritmos, várias técnicas. As principais categorias aqui são essas, ó, por troca, por seleção, por inserção, né? E aí eu até demonstrei, pessoal, como é que a gente poderia fazer isso, né? Por trocas, imagina os naipes, né? Um naipe do baralho, assim, na beira de uma mesa. Eu vou passando pelas cartas e trocando duas consecutivas toda vez que estiver fora de ordem. Quando eu terminar, eu volto, tá? Eu só paro de fazer isso na hora que quando eu não trocar ninguém. Esse é o método de troca. De seleção, eu pego a primeira menor e coloco na mão. Aí eu procuro a segunda menor, seguro na mão. Terceira menor e daí por diante. Eu vou selecionar uma por uma, né? O de inserção, eu vou pegando as cartas em sequência, mas aí na hora que eu pego a próxima, eu insiro na posição correta. Se ela é menor do que aquela que está na minha mão, eu ponho antes. Se ela é maior, eu ponho depois. E daí por diante. Esse é o método por inserção, né? Além desses, a gente tem alguns métodos variações desses, né, que são mais rápidos, melhores, etc. E aí eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso em Prolog, tá? Então, pegando a definição original,
Vamos tentar ordenar aqui, pessoal, usando a definição por permutação, né? Como é que seria por permutação? Eu já até apresentei vocês como é que seria o algoritmo de permutação, né? Então, ó, eu vou implementar aqui o seleciona, né? Que seleciona um valor da lista, certo? Então, seleciona o primeiro, por exemplo. Então, vai sobrar o que da lista? O i. Foi a partir dele que eu implementei o permutação. Por isso que eu estou escrevendo aqui de novo. Vou selecionar x da lista. Se ele não é o primeiro da lista, né? Então vai dar uma lista, vai dar uma outra lista aqui, né? Colocando os nomes aqui em sequência. Então, eu posso selecionar o primeiro valor da lista, né? E aí vai sobrar o quê? A cauda. Eu posso selecionar um valor que não é o primeiro da lista. Então, o primeiro da lista vai estar a resposta. E essa cauda, o quê? Aqui vai ser o quê? O resultado de selecionar o valor x da cauda y. Certo? Esse é o seleciona. Vamos ver ele funcionando de novo, só para a gente rever aqui como é, né? Que funciona. Aqui ele está reclamando que a variável z poderia ser livre, né? É que eu fiz errado aqui. Na verdade é na lista Z, tá? Ó, eu quero selecionar um X dessa lista aqui. Só que não é o primeiro. Então o primeiro vai estar na resposta, né? Então ele vai ser selecionado aonde? Da cauda dessa lista. Que vai dar a cauda da lista resposta. Vai sobrar o quê? A cauda dessa lista resposta aqui, tá? Então, por exemplo, seleciona X da lista 1, 2, 2 e 3 e sobra dessa lista, né? A lista I, né? Então é assim que eu vou chamar o meu predicado seleciona. Perceba que ele vai dar todos os possíveis valores que eu posso selecionar, o que sobra. Então, pode selecionar 1, vai sobrar 2 e 3, e aí ele não deu mais porque é o ponto e vírgula, apertei direitinho. Aqui eu estou chamando um recursivo, né, para fazer o restante da lista. Selecionar x, o y vai estar aqui na resposta, e eu vou chamar para fazer o restante. Ué, aparentemente está tudo certo. Ué, eu devo ter apertado uma tecla a mais aqui. Olha lá, apertei ponto e vírgula, agora deu certo. Ó. Então pode selecionar 1, vai sobrar 2, 3. Pode selecionar o 2, vai somar um 3. Pode selecionar o 3, vai sobrar 1 e 2, né? Tem mais alguma solução? Não. Então ele dá para mim todos os valores que eu posso selecionar aqui, né? Qualquer um deles. Permutação vai ser construído através dessa lógica aí, tá? Então a permutação, né, da lista A vai dar a lista B e cauda D, certo? Se vai dar a lista com cabeça B e cauda D, se eu selecionar o B, né, que é o primeiro, que é um valor da lista A, DC, certo? E a cauda D é o resultado de permutar essa lista C, né, que eu tive com cauda, para produzir a cauda da lista resposta, certo? Então assim, eu estou fazendo aqui recursivamente, ó. Eu seleciono alguém. Como é que funciona esse seleciona? Né? Por backtrack ele vai dar todos os valores que eu posso, né, tirar da lista A, né? Todos os valores B que eu posso tirar da lista A. Então ele vai estar na minha lista de permutação aqui. E o resto da lista de permutação, como é que eu vou fazer? Recursivamente, chamando o próprio permuta para ver, certo? E aí tem um caso trivial, né, como é uma chamada recursiva, né, que é o caso de querer permutar uma lista vazia. O resultado vai ser uma lista vazia mesmo, certo? Então percebam que eu tenho aqui permutação, né? A gente chegou a implementar isso. Ó, vou carregar aqui agora de novo. E agora eu vou chamar o permutação, só que agora de uma lista desorganizada, né? Por exemplo, a lista 3, 1 e 2, certo? Ele vai dar para mim todas as permutações dessa lista. Vamos ver? Olha lá, o 3, 1 e 2 é uma das permutações. O que mais? 3, 2 e 1 é outra. 1, 3 e 2 é outra. 1, 2 e 3 é outra. E essa é uma permutação que os valores estão ordenados, vamos ver? Então, dentre todas as permutações possíveis, tem uma que os elementos estão ordenados, né? Então eu quero construir um método de ordenação, é só implementar um predicado que verifique, né, a lista que está ordenada, né? Posso fazer assim, ó. Essa lista x, vírgula y, né, com cauda E está ordenada, quando que essa lista está ordenada? Estou olhando essas duas cabeças. Esses dois elementos aqui estão em ordem, concorda comigo? E o restante da lista está ordenado. Ó, se o x é menor ou igual, em Prolog é assim, né? Igual ou menor, né? Que o y e o restante da lista também está ordenado. Aqui a gente verifica, certo? Eu estou implementando aqui para predicar em ordem. Depois dele a gente vai construir os outros que a gente vai fazer aqui, tá? E o caso trivial, né? Aqui não é tão simples assim. Ó, a lista com um elemento só, ela está em ordem, tá? Alguém vai falar, não pode ser a lista vazia? Não dá, porque ela tem que ter pelo menos um valor para a gente poder verificar se ela está em ordem ou não. E nessa chamada que eu percebo que a minha lista, esse padrão aqui se encaixa com a lista com no mínimo 2 elementos, tá? Aí eu tenho que ter um para que tenha um elemento só, né? Para terminar a minha lista aqui, senão eu não vou ter, se eu colocar vazia, a lista com um elemento só não vai estar tratada, né? Eu tenho um padrão que trata a lista com 2 elementos no mínimo, mas eu não tenho nenhum
nenhuma conclusão para uma lista que tem um elemento só, certo? Então, por isso que a gente está pondo ela aqui. Então, parada seria a lista com um elemento só. Poderia colocar a lista vazia também, como em ordem, mas nós não vamos tratar esse caso, não. Então, com esse predicado agora em ordem, que dado uma lista, ele verifica se a lista é ordenada ou não, o predicado só retorna para mim verdadeiro ou falso, tá, pessoal? Olha só como é que funciona, não. Em ordem. Eu passo uma lista para ele, né, ó. Opa, digitei errado. Né? Ele vai dizer para mim, ó, verdade, né? Se a lista está em ordem, agora eu vou colocar fora de ordem. 4, 2 e 3, por exemplo. Ele vai retornar para mim falso, né? Então, com esse predicado, agora usando permuta, eu tenho como encontrar qual que é a lista ordenada, né? Então, eu faço a permutação da minha lista, né? Que dá L. Certo? Só que eu não quero qualquer lista. Eu quero uma lista L que está em ordem. Aí eu chamo de predicado em ordem. Então, eu quero uma permutação dessa lista aqui, né, que dê L e que esteja ordenada. Então, quando eu chamar agora, ele vai dar para mim a resposta. Não, pera lá. Só um minutinho, pessoal. Fiz alguma coisa errada aqui. 1, 2, 3, sim. 1, 3, 2, não. Ele deveria falar que está errado. E em ordem. Ele está falando que isso daqui está em ordem. Não está em ordem. Tem alguma falha aqui no meu predicado. Deixa eu sair e começar de novo. Tá muito estranho. Tem hora que ele tá dando uns piripaques. Finalizei e vai abrir um outro terminal. Certo? Então, em ordem. 3, 2 e 1. Ele vai ter que falar que isso aqui não tá em ordem. Beleza. Agora eu vou pedir a permutação dessa lista aqui, ó. Que dá L. E eu quero que essa lista L esteja em ordem. Não, tá errado. Tem algum detalhezinho aqui, pessoal. Só um minuto. Eu deveria só dar a lista 1, 3, 2. É como se estivesse filtrando aqui, ó. Essa condição adicional, ele garante que ele só vai apresentar para mim, só vai dar certo isso, essa vírgula que tem um significado de E, né? E isso, quando essa L aqui tá ordenado. Ah, verdade. É verdade, Guilherme. O em ordem aqui, o Y, eu tô descontando ele. Ele tem que aparecer aqui também. Aí ele tá pulando, na verdade, né? Exatamente isso. Parece estranho, né, chamar recursivo em que a gente tem uma outra lista que está sendo montada aqui, né? Na verdade, aqui eu estou comparando o primeiro com o segundo. Só que eu tenho que comparar agora o segundo com o terceiro, né? Ele tem que fazer parte do restante da lista que eu vou verificar. Aí sim, agora vai dar certo. Era isso mesmo. E interessante também que o em ordem, os testes que eu fiz aqui, quer ver, ó, eu vou tirar o L aqui, e porque o problema estava no em ordem, os testes que eu fiz foram incompletos. Se eu fizer o teste para esse 2, 3, 1 aqui, com certeza ele vai falar que está em ordem. Né? Por quê? Porque ele está pulando a comparação do 3 com o 1. Ele comparou só o 2 e o 3 e já pulou para verificar se o 1 sozinho está em ordem. Né? Não comparou o 3 e o 1, tá, pessoal? Quer ver? Vamos ver? Ó, eu vou fazer esse primeiro aqui, ó. 2, 3, 1 com a implementação que está incompleta. Aí vai falar que está em ordem. Olha lá, tá vendo? Tá em ordem, mas não tá em ordem. Ele comparou o 2 e o 3. Aí tá agora verificando se o 1 sozinho é uma lista ordenada. Com um elemento só tá ordenado, tá certo. Mas na verdade ele tem que continuar agora a minha busca com 3 e 1, né? Uma lista que tem Y como cabeça e L como cauda. Fazendo dessa forma, agora sim ele vai dar como errado. Deixa eu carregar de novo, né? Então, vamos lá, é o meu permuta. Tem aqui já nas listas de teste que eu fiz. Agora sim, ó. Tem outro? Não, só tem uma resposta. Dentre as permutações possíveis, né? A gente tem uma única que dá com resposta. Isso quando tem valores repetidos, né? Eu vou ter permutações que dão o mesmo resultado, né? Só que com elementos distintos se tiver valores repetidos, tá? No caso de ser uma lista, todos os elementos distintos, é assim que vai funcionar. Eu vou deixar ele aqui como uma solução, para vocês verem que não é a melhor solução. Uma lista com muitos elementos, né, a permutação implica em fatorial, né? Todas as permutações possíveis de 3 elementos são 3 fatorial, que são 6 permutações possíveis. Uma delas só que é a solução. Agora, 50 valores, 50 fatorial é um número muito grande, né? Então, não é uma solução interessante, conforme a gente vai ver, né? Existem outras mais apropriadas. Então, vamos ver aqui as soluções e vamos implementá-las. E aí, depois a gente tem como medir também, né, se a solução é eficiente ou não, tá, pessoal? Outra coisa que dá para fazer em Prolog também. Então, vamos lá. Uma das técnicas é a de inserção direta, né? É uma das técnicas que a gente apresenta ali como solução. A ideia aqui, ó, pessoal, é baseado num método, né, que a gente vai implementar, que insere o valor ordenado numa lista. Dado uma lista em um valor, né, por exemplo, o valor X vai ser colocado na lista que tem Y com cabeça e L como cauda. Como o primeiro elemento, né, antes do Y, se ele for menor ou igual que Y. E pronto, acabou. Inserção. Aqui a gente vai buscar mais uma solução. Buscamos uma única
única solução, tá? Agora o x vai ser colocado depois, né? Ele vai ser colocado aqui nessa lista aqui L0, né? Quando, né? Quando ele for maior que y. Então, ele vai ser colocado depois de y, né? Ele vai ser colocado aqui em L, né? Então, vai modificar essa cauda aqui. Essa cauda não vai ser L, mas vai ser o L com o x incluído, que eu estou chamando recursivamente aqui. E a inclusão de um valor numa lista vazia é a lista que só tem ele, tá? Baseado nisso, nós vamos fazer a inserção. Como é que nós vamos fazer? Eu pego o valor, né? Aqui eu estou separando cabeça e cauda. Então, eu tenho a cabeça e a cauda de uma lista que eu quero ordenar de forma, colocar em ordem, né? Só que usando método de inserção. Então, como é que eu faço? Eu chamo o método de inserção, né? Para a cauda dessa lista que vai dar a solução intermediária aqui, certo? E aí eu vou inserir a cabeça nessa cauda aqui que já está ordenada. Vamos supor que através de chamadas recursivas, esse SI aqui já vai estar ordenado, né? Então, se eu inserir essa cabeça nessa cauda, né, ordenada, ele vai colocar em ordem correta, essa vai ser a solução, tá? Inserção de uma lista, ordenação, né? Ordenação pelo método de inserção. Na lista vazia vai dar a própria lista vazia. Então vimos aí como é que funciona, vamos tentar agora reproduzir, tá? Então fechei aqui a janela, vamos implementar o método de inserção. Então, primeiro nós temos que implementar esse insere ordenado, né? Então, inserir x numa lista que tem y como cabeça e cauda L, né? Vai dar o x, vírgula y e a cauda L como resposta se o x for menor ou igual que y, né? É o caso trivial. Certo? Esse é o caso trivial, né? Eu quero inserir o valor e ele é menor do que o primeiro. Então, ele vem antes ainda do que ele. Ele vai ser colocado com ele que vai ser a nova cabeça dessa lista. Tá. Agora, o caso geral, né? Inserir um valor numa lista que tem y como cabeça e L como cauda. Vou usar outras letras aqui, ó. A como cabeça e B como cauda. Certo? Vai dar, vou supor aqui que não é menor. Então, ele vai ser colocado depois desse A, né? Então, o A vai estar na lista também, só que a cauda vai ser outra. Essa cauda aqui vai ser o quê? Vai ser o resultado de inserir. E eu nem preciso daquele teste, tá, pessoal? Aquele teste é redundante por causa desse corte aqui, né? Se isso acontecer, ele vai fazer, não vai fazer o de baixo. Se isso não foi verificado, então a segunda regra é que ele vai ter. Então, nem vou colocar aquele teste x maior que y aqui, ele tá redundante. Inserir o x na cauda B da cauda C. Pronto, acabou. E o caso trivial também, né? Eu falei que esse é um caso trivial, mas não é. É um caso. O caso trivial é inserir um valor numa lista vazia. Inserir x numa lista vazia vai dar a lista, só tem ele como elemento. Vai ser o primeiro e único, né? Vai ser o insere. Vamos ver se está funcionando? Vamos chamar aqui, ó. Inserir ordenado o valor 3 na lista. Quer dizer, eu posso colocar em qualquer lista, mas vamos supor que ela está ordenada também, né? 1, 4 e 5, por exemplo. Quer dizer, eu vou usá-la assim. Tem que funcionar assim, né? Então, se eu fizer isso, ele está reclamando. Eu chamei insere aqui, ó, insere or, né, que é o nome do meu método, do meu predicado, no caso, né. Olha lá, inseriu, e aí não tem outra resposta, né, podemos colocar um corte aqui também, ó, vamos pensar que a solução é única, certo? Até para agilizar aqui a minha resposta. Ó, inseriu 3 nessa lista, perceba que ele colocou 3 no lugar correto. Vamos inserir um valor maior que todo, vamos inserir o 7, por exemplo, nessa lista, o 8, né, vou colocar depois de todo, certo? Então funciona, né, o insere ordem funciona. Então nós vamos usá-lo aqui para poder ordenar, né? Ordenação por inserção, né? Então eu vou passar uma lista, tem A como cabeça e B como cauda. Vai dar para mim a solução, né? Se eu fizer a ordenação da cauda B, der a cauda, deu essa solução intermediária aí, né? Então, ó, eu chamei recursivamente o mesmo predicado de inserção para ordem inserção, né? Ordenação por inserção. Para ordenar a cauda B, ele vai dar a cauda ordenada. Agora, o que falta? Falta só inserir a cabeça dessa lista aqui nessa cauda ordenada para eu poder ter minha solução. Cabeça A na cauda ordenada SI vai dar a cauda solução. Esse é o caso geral. O caso trivial, né? Inserção ordenada. Inserção ordenada. Ordenação por inserção de uma lista vazia vai dar uma lista vazia também. Trivial, tratado também. Para fechar essa recursão. Então vamos carregar e vamos agora ordenação por inserção. Eu vou passar uma lista qualquer. 3, 1, 4, 6, 2, 9. Certo? Aqui está fora de ordem, né? Eu estou indo para ele ordenar para mim. Quando ordena, aparece aqui todos os valores ordenados, correto. Quer ver? Vamos fazer aqui, ó, time, que é um predicado, né, prolog, para contar para quantas comparações, quantos testes ele faz e dar o tempo da computação dele predicado.
Ele me dá a resposta, mas ele vai me dar outras informações também, tá? Na verdade tem dois, abre e fecha, né? O time é como se fosse um predicado que recebe um predicado como método e conta para mim o tempo, né, dessa computação. Ele fez 35 testes, né? E executou quase 0 segundos, né? É pequenininho. Depois a gente vai criar uns vetores maiores, né, pessoal? Pra gente ter tempo de resposta maior também, né? Vamos fazer o mesmo aqui só que pro nosso ordenação por permutação, né? Só que ele não tem implementado aí. Eu vou criar ele, tá, pessoal? Vou fazer aqui ordem por permutação. Aí a brincadeira vai ser essa. Eu faço a permutação de A da B e B está ordenado. Certo? Então agora eu tenho um predicado que faz isso para mim. E eu vou querer uma resposta só também. Eu já estou cortando. Vou fazer aqui agora a gente viu 35 referências e agora vamos fazer medindo o permutação, que é uma péssima solução. Vou passar o mesmo, tá? Só pra gente ver, ó. 3, 1, 4, 10, 2, decora. Olha, deu 15.133 e levou um tempinho aqui, mas olha só o tempo que ele levou para descobrir, dentre todas as permutações possíveis, aquela que era a lista ordenada, né? Então, em alguns momentos a gente tem que acertar isso. Então, aqui está implementado o em ordem, o ordenação por inserção ordenada. Então, aqui eu estou pegando o elemento, né, que depois vai ser inserido de forma correta na minha lista. Como é que é a inserção? Quer dizer, se ele é menor que o primeiro, ele é colocado com medo da lista de solução. Né? Se não é, ele vai entrar nesse aqui, então ele vai se colocar na cauda. E se ele for inserido na lista vazia, ele é o próprio elemento. Então funcionou. Aqui, exatamente a implementação. Aqui tem outros nomes, né? Mas a ideia é basicamente. Vamos ver por seleção agora. Seleção, a ideia é a seguinte: ó, eu vou escolher o menor da lista, vou removê-lo, né? E ele vai ser o primeiro aqui da minha lista solução. Então, o menor. Quando o menor da lista, eu vou removê-lo, né? Vai dar então o menor e o sobrou sem ele. Né? E ele vai ser a cabeça da minha lista de solução. E o restante da lista, como é que eu vou fazer? Vou chamar o próprio predicado de seleção para agora fazer a mesma operação agora com os valores que sobraram da lista. Então, quer dizer, ele vai procurar o segundo menor, colocar como um valor da lista de solução. E daí iterar. Como é que a gente encontra o menor de uma lista, né? Então tá aqui, o menor da lista, de uma lista só tem um elemento, é ele mesmo. O menor da lista X. Aqui eu poderia fazer com 3 predicados. É o que eu fiz um Z, né? Um C ternário aqui para ficar mais fácil da gente implementar, né? Então, o menor da lista, se tem só um elemento, é o próprio. O menor de uma lista tem X como cabeça e XS como cauda, é MC. Aí eu verifico qual que é o menor da cauda, que é M1. Se a cabeça for menor do que o menor da cauda, ele é o menor. Se não, né, ou o menor é o menor da cauda. E aí, na verdade, eu não quero só encontrar o menor, eu quero encontrar e removê-lo, né? Então, a gente tá usando aquele seleciona, né, para depois que eu encontrei qual que é o menor, né? Esse seleciona serve para remover também, lembra? Se eu passar qual que é o valor que eu estou selecionando de uma lista, ele vai dizer para mim qual que é a lista sem esse valor. Então vamos lá, entendido, vamos implementar agora toda essa lógica, né? Tá aqui. Ó, só para lembrar, né, se eu fizer um seleciona o 3, se eu passar o valor que eu quero selecionar, ele vai devolver para mim como resposta a lista sem esse valor. Então a gente está usando isso daqui para poder apagar, né? A gente está usando o seleciona para poder apagar. Então vamos lá, vamos implementar. Então aqui é o método por permutação, né? Eu vou colocar aqui comentário, ver os métodos envolvidos. Então aqui é o pior deles todos, que é por permutação. Aqui é ordenação por inserção. Certo? Agora vamos fazer a ordenação por seleção. Eu vou fazer do final para o começo. Eu vou implementar o mínimo. Então, o mínimo de uma lista só tem elemento é o próprio. Qual que é o menor valor de uma lista só tem X? É o X, não tem outro, certo? Não sei se eu estava gravando ou não, mas estou gravando, tá, pessoal? Qual que é o mínimo de uma lista que tem X como cabeça e Y como cauda? Colocando aqui que é M, né? E aí eu estou chamando recursivo. Ó. Posso fazer assim, o mínimo da cauda Y é M1, e X é menor que M1. Eu posso fazer assim, já, né? Eu tô fazendo de um jeito diferente, depois eu junto. O menor de uma lista que tem Y, X como cabeça, Y como cauda, é X, a cabeça. Se fizer recursivamente, qual que é o menor da cauda dela? É M1, e essa cabeça é menor do que o menor da cauda, né? Esse é um caso, né? E o menor, aí seria o caso contrário, né? Se o X... Poderia até colocar aqui uma variável anônima, né? Vai ser M, caso contrário. Posso colocar um cortes aqui para simplificar.
Então eu vou colocar um corte aqui pra gente não precisar. Para não precisar colocar o corte, eu poderia colocar isso como último, né? Aí não tem nenhum backtrack, nenhum teste para fazer depois, certo? Para não colocar backtrack nesse, eu posso fazer isso. Se isso acontecer e pronto, acabou, né? E ele não vai tentar o de baixo, e isso daqui, pronto, acabou também, tá? Cada caso que ele encontrar, ele vai fazer aquele pronto, acabou. Aí vamos carregar o ordem de novo, vamos verificar o mínimo de uma lista, para ver se ele está encontrando para mim, vamos ver o valor da... Qual que é o mínimo da lista? Vamos botar valor fora de ordem, né? Qual que é o menor valor dessa lista? Certo? Tá falando para mim que é 1. Deu certo, dando certo, né? A gente pode simplificar, pessoal, colocando essas duas regras numa só, né? E aí eu faço o teste depois. Esse teste aqui eu faria no iternário, tá lá na solução. A solução tá lá, eu não vou reescrevê-la aqui de novo, não. Vamos ficar satisfeito com ele, né? Vamos agora fazer o remove o mínimo. Ele vai devolver para mim qual que é o mínimo e ainda vai removê-lo, tá? Na verdade, eu vou passar assim, ó. Eu quero remover o mínimo e ele vai devolver para mim. Quer dizer, na verdade, ele vai devolver para mim qual que é o mínimo e como é que ficou a lista depois desse valor removido. Para poder usar aqui no meu predicado que vai ordenar por seleção. Então, a gente pode encontrar o mínimo da lista A. Deixa eu ver quem que é lista aqui. Vamos dar nome aos bois aqui, né, pessoal? O A aqui vai ser... Deixa eu colocar aqui, ó, mínimo. Aqui a lista onde eu quero remover. E aqui a lista com o valor removido. Vou botar aqui de LR, tá? Então eu tô chamando aqui qual que é o mínimo. Eu vou chamar o mínimo para encontrar para mim qual que é o mínimo da lista L, certo? E agora a lista LR, que é a lista sem a remoção, eu vou chamar o seleciona para pagar para mim, né? Se eu selecionar esse mínimo da lista L, vai dar a lista sem esse valor, né? Seleciona um seleciona. Então vamos ver que está funcionando. Então ao invés de chamar o mínimo agora, eu vou remover o mínimo. Só que são 3 objetos, tá, pessoal? Olha só. Remove o mínimo, ele devolve para mim qual que é o menor, né? Qual que é a lista que eu quero remover, vamos botar. E ele vai devolver para mim a lista sem esse valor que eu removi. Assim funciona. Ele removeu o 1. O que sobrou sem 1? O 3, o 2, o 4 e o 5. Certo? Tem mais alguma resposta? Não. Poderia até colocar um corte aqui também, que só tem uma solução para isso, certo? Opa. Só tem uma solução. Qual que é o mínimo? Ele devolve para mim no primeiro objeto. O que sobrou da lista que eu estou removendo o mínimo? Sem esse valor, vai vir aqui no terceiro objeto. Certo? Agora sim, nós vamos implementar o predicado ordena por seleção. Como é que ordena por seleção? Eu vou passar a lista, ele vai colocar aqui o menor valor da lista e o resto da lista. O R, vou colocar como resto da lista. Daqui, como é que ele vai fazer? Ó? Ele vai remover o mínimo da lista L, né? Vai sobrar a lista R e... Não, a lista R não, vai sobrar uma outra lista. Né? Se eu remover o mínimo, ó, o mínimo vai ser o primeiro valor, né? Na solução. Então, mínimo da lista L é a lista intermediária, certo? E... se eu ordenar essa lista intermediária, dá o resto da minha lista solução. E a ordenação de uma vazia vai dar uma lista vazia, o caso trivial. Aqui que está implementada. Aqui que eu estou selecionando o menor, né, que vai ser a cabeça da minha lista solução. O que sobrou? Lista intermediária, né? O que ela tem a ver aqui com o restante da solução, pessoal? Eu tenho que ordenar o que sobrou para ter o resultado aqui da lista solução. Certo? Vamos ver se funcionou. Então é o ordem e seleção. Eu passo a lista qualquer e ele vai ter que dar para mim a lista ordenada. Tá reclamando, provavelmente algum prefixo errado. Tá. Que é a chamada recursiva, ordem e seleção, né? Que é o meu do predicado. Carregar de novo e agora 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Colocou os valores ordenados. Né? Se comparar aqui o tempo de execução disso, eu teria que fazer o mesmo para os 3, né, pessoal? Para ter um comparativo. Mas vai ser menor do que o permutação. 275 iterações, né? Para poder colocar essa lista em ordem. E o tempo mínimo para poder fazer. E o último, não, penúltimo predicado que a gente vai ver, pessoal, que é o de troca, aquele um que a gente viu. É bem parecido com esse daqui, ó, que ele verifica em ordem não. Vou olhar 2 valores consecutivos. Se eles não estiverem em ordem, eu vou botar em ordem, né? Se eles já estiverem em ordem, então eu vou só chamar para fazer o restante da lista. Para fazer isso aqui, eu vou usar aquele predicado AP, né? O append que a gente viu. Eu seleção, agora o troca. Eu vou usar, só que já está implementado, ele chama append. A lógica aqui é bem tranquila, né? Eu tenho a lista que eu vou passar para ordenar e ele vai me dar a solução. Aqui eu estou usando o append em 2 situações, ó. Lembra que o append ele consegue desmontar a lista para mim? Se eu passo aqui uma lista, ó, o L aqui é a lista que está sendo desmontada, né? Então, ele está desmontando essa lista aqui em 2. A lista ordenada, uma lista que tem A como cabeça e B como cauda, certo?
Não, AB como cabeça e LS como cauda. Então, estou separando essas duas aqui, certo? E agora eu só vou fazer isso se o B for menor que o A, aí eu tenho que montar de forma correta essa lista aí, ó. Então, depois que eu desmontei aqui, eu verifiquei que essa situação produz valor fora de ordem. Então, agora eu estou chamando a append de novo, só que agora isso daqui tem valor, que é a primeira parte da lista. Isso daqui tem valor também, só que eu estou invertendo a ordem. E aqui eu estou produzindo uma nova lista, que essa troca está sendo efetuada, tá? E aí eu chamo recursivamente o mesmo predicado troca para verificar se essa lista, depois que eu fiz essa troca, ela está ordenada ou não, tá? Então isso vai acontecer. Toda vez que tiver dois elementos fora de ordem, e isso daqui está apresentando para mim, está encontrando a minha lista dois elementos fora de ordem, aí eu ponho eles em ordem, né, e chamo recursivamente com essa lista, que esses dois elementos foram colocados agora em ordem, se ela está ordenada ou não. Isso vai acontecer até que no final eu tenho uma lista ordenada. Ele sai por isso. Quer dizer, só vai dar certo depois que todos os valores estiverem ordenados. Certo? Vamos ver, isso daqui talvez deles todos não seja o mais natural da gente perceber. Então eu vou fazer esse predicado append aqui em pedaços pra gente ver que é exatamente o que acontece. Daria para implementar sem usar o append, tá, pessoal? Mas fica mais fácil assim. Então eu tô fazendo em dois momentos. Primeiro, tô separando a lista, que é a única que tem valores, e essas duas aqui vão ser obtidas a partir do L, né? E aí, se tiver fora de ordem, eu monto novamente a lista, só que colocando em ordem, e chamo recursivamente o troca para verificar se agora a lista é ordenada. Ele entra recursivamente. Então vamos ver funcionando, quer dizer, vamos implementar, né? Ordenação por ordem. Então tá lá, troca. Ó, só para lembrar aqui, né, o que eu acabei de falar. Se eu fizer o append, que é um predicado que já é predefinido, né? Uma lista L. Do jeito que tá lá, ord, A, B e L. Não, e, sei lá, cauda, né? E x. Uma outra variável. E agora eu vou botar minha lista aqui com valores, ó. Certo? Se eu fizer só essa consulta aqui, ele vai dar todas o A e o B, né? O que tem antes, no caso aqui vai ser uma lista vazia, o que tem depois, o 4 e 1, né? Por exemplo. Ele vai dar todas as situações, o 2 e o 3, a lista vazia, e o que sobrou depois, o 4 e 1. O que mais? O 3 e o 4, tá vendo? Ele tá pegando valores impares, ó, o 3 e o 4, que vem antes a lista de 2, o que vem depois a lista de 1. E por fim, né? O 4 e o 1, certo? Agora, se eu colocar aqui, além disso, né? Eu quero isso e o instante em que o valor A é maior ou igual que o valor B. É maior que o valor B, ou seja, está fora de ordem. Um valor maior está antes do que um valor menor na lista, né? Então ele vai apresentar para mim só o último caso. Ó. O 2 é menor que 3? Não. O 3 é menor que o 4? Não. O 4 é maior que o 1? Né? Então só aparece esse como solução, tá vendo? Tem todas as soluções possíveis. E é isso que eu estou usando aqui, ó. Então troca de L vai dar a solução L, S, si. Então esse primeiro append é para isso, ó. Append, aí tem ordem. Vou botar os nomes, ó. Antes A, B, depois a lista L. Então, ó, antes e depois é a lista que vem antes dos valores A e B e a lista que vem depois para montar a lista L. Então, é como se eu estivesse desmembrando, né, todas as listas e todos os valores consecutivos que eu tenho na minha lista L. Aí tá fazendo aqui. Se o A for maior que o B, né, aí a gente tá colocando um corte aqui, né, que vai ser verdade, que ele vai fazer o restante só quando isso acontecer. Ele só vai ter que remontar a lista aqui, né? Com os valores B, A, colocando na ordem correta. E depois, dando a lista intermediária L1. Aqui eu tô... Quando isso acontece, né? Então ele vai fazer o restante. Se isso daqui for falso, ele vai fazer o restante, certo? E aí eu chamo recursivamente para trocar agora os valores na lista LI, né? Que eu remontei, trocando de ordem esses dois valores, para dar a lista solução, certo? E aí o caso trivial, né? A gente vai supor que a lista já está ordenada. E por que isso daqui funciona, pessoal? Porque percebam que o troca aqui, ele só vai chegar aqui quando nenhum valor mais estiver fora de ordem, né? Quando nenhum valor mais estiver fora de ordem, que ele vai, a lista já vai estar ordenada, e aí já é a solução. Então, só chego aqui quando nenhum valor, quando não está nenhuma troca. Então, nas chamadas recursivas, quando a lista que eu estou chamando recursivamente aqui já estiver ordenada, então ele vai sair por isso daí, certo? Então, vamos ver isso funcionando. Essa talvez não, essa de toda seja menos natural, né, da gente perceber, né? Mas isso está no backtrack e nesse predicado append que está fazendo a montagem da lista aqui, né, botando valores em ordem e chamando recursivamente o próprio predicado. Então vamos fazer a troca aqui da lista 3, 1, 4, 6, 2, 7, para dar a lista solução. Ela colocou em ordem direitinho, né? Vamos fazer o mesmo chamado agora, só que chamando aquele time lá, né?
para verificar para mim quantos testes ele fez para chegar a essa solução. Ó, fez 48 testes, né? Um tempo mínimo aqui para produzir essa solução. A gente poderia também, pessoal, gerar uma lista aleatória, né? Bem grande, né? A gente tem um predicado random, pré-definido também, que eu dou um valor. Quando eu chamo ele vai retornar um valor entre 0 e esse valor aqui. Na verdade, é uma função, né? Não é um predicado. Olha lá, ele gerou aleatoriamente, tá vendo? Cada vez que eu executo, ele gera um valor. A gente pode criar uma lista com determinado número de elementos, né, dentro de uma faixa que eu quiser. Por exemplo, eu posso criar uma lista com 100, com valores entre 0 e 1000, por exemplo. Vamos criar uma lista, né? Cria lista que vai criar uma lista aleatória para mim. Então eu vou passar aqui o número de elementos que eu quero da lista e ele vai devolver para mim a lista. Se eu quiser uma lista com 0 elementos, a lista vai caso trivial. Se eu quiser uma lista aleatória com n elementos, então vai ter x e y, né, como resposta, certo? E o que a gente vai fazer é chamar recurso agora. Que x é um número aleatório, né, até 100 que eu defino, o valor fácil, vai produzir valor aleatório e rand. Outra coisa que eu tenho que fazer, eu vou decrementar o n aqui, né? Vou chamar recursivamente para calcular a cauda da lista randômica agora. Lista aleatória. N1 vai produzir L, a cauda da lista. Vamos ver se está funcionando. Lista rand. Eu dou aqui o tamanho dela, por exemplo, 3. Olha lá, e produziu uma lista aleatória para mim. Tem um probleminha aqui, que é uma recursão sem linha, né? O N1 está virando um valor negativo e ele não está parando nunca. Então, eu vou colocar um corte aqui. Carregar, executar. Pronto. Ele dá uma lista aleatória cada vez que eu executo. O primeiro parâmetro é o tamanho da lista que eu quero, certo? E aí ele está dando para mim os valores. Então nós podemos fazer agora uma lista aleatória com 100 valores. Só que teria que ser a mesma para todos, né? Como é que eu poderia comparar dois métodos? Quer ver? Eu posso fazer uma qualquer assim com 100 valores, né? Com 1000 valores, que dá L, e aí eu chamo o meu método. Ordem, chamar medindo o tempo, né, de execução. Aqui nós vamos perder tempo. Ó. Ele vai ficar um tempão aqui para me dar a solução. Por quê? Permutação de 1000 é um número muito grande, né? Já é impraticável. Vamos fazer com inserção, que é o primeiro método que a gente viu, né? Então ele fez a ordenação, aparece um monte de valor zero aqui, porque ele gerou um monte de zero, né? Nesses 1000 aqui, eles estão aparecendo antes. Né? Aqui ele mostra a lista resumido, tá, pessoal? O mesmo esquema do Python, por exemplo. Né? NumPy, por exemplo, você manda mostrar um objeto, né, que tem dá valor muito grande, ele resume, ele apresenta só um pedaço. Aqui ele executou 498.005 comparações e levou 0,05 segundos, né, para poder ordenar. Vamos ver os outros. Não dá pra gente comparar, porque eu vou estar produzindo. Cada vez que eu chamo aqui lista rand, é uma lista diferente. Pelo menos seleção. Tá demorando um tempinho legal aqui, não sei se está errado. Mas já era para ter dado uma resposta. Ou pode ter erro aqui também, pessoal. Pode ser que não tenha solução aqui, né? Menor valor de uma lista, menor ou igual, né? Pode ter um probleminha que eu não verifiquei. Vamos testar. Tá demorando. Fazer menor. Lista com 10 valores e chamar 10 a 1, 10 não toma 5. A seleção do jeito que a gente está implementando aqui, ele tá demorando mais do que 10. Né? E por fim, vamos fazer agora o troca. Eu acho que eu chamei só troca. L que dá 56 teste. É pequenininho. Fazer com 1000, né? Tá demorando um pouquinho aqui também. Ó. Pode ter erro. Acho que eu não testei com 1000, tem 100 todos. Esperar um pouquinho. É muita recursão, né? Como a implementação é recursiva, e recursão leva tempo. Chegou a nossa solução. Fez 332.285.516 testes. Levou 40 segundos para conseguir resolver. A seleção também deve estar levando muito tempo. Eu não estou tendo paciência de esperar. Não são métodos eficientes, todos eles. Levam 1000 ao quadrado, praticamente, operações para ser executadas. Ou mais, na ordem de 1 milhão de operações, que é muito tempo. Ele está demorando por seleção. Em sequência eu vou mostrar qual que é o próximo que a gente vai implementar, que é o método de ordenação mais rápido. O nome dele é Quicksort. Vocês já devem ter visto em outros. Se não me engano, ele está disponível também dentro de algum pacote aqui, alguma biblioteca para Prolog. Tá demorando mais do que... Eu não fiz para 1000, não sei porque testar para 1000, agora eu tinha feito para 100. Não sei se tem problema na implementação. Aqui tem um corte. Talvez ele tenha tentando, além da recursão, backtrack. Aí o trem tá indo longe. Vou colocar um corte também. Tá? Não tem mais de uma solução. Essa é uma questão interessante. Quer dizer, pode ter mais de uma solução se a gente tiver valores repetidos. Mas todos eles são a mesma solução. Né? Demora, mas não deveria demorar tanto tempo. Não.
Tá, vamos deixar aqui um tempinho enquanto ele está rodando e vou comentar o próximo, que é o que a gente vai implementar agora, que é o método de ordenação chamado ordenação ordenação rápida. Ele é baseado na divisão, né? A partir de um pivô, eu divido meu conjunto em dois. Então, menores e maiores esse meu valor. E aí eu escolho um pivô para fazer isso. E aí eu vou fazer a partição, ele vai dividir para menores e maiores que o elemento central, o primeiro elemento, eu estou usando como pivô sempre o primeiro elemento aqui. E aí eu chamo o quicksort para ordenar a primeira metade, a segunda metade e depois monto tudo que é a minha lista de solução. Meu S aqui vai estar, meu X aqui, né, o primeiro vai estar depois dos menores que ele e antes dos maiores que ele. Basicamente isso. Não está terminando, né? Deve ter algum probleminha, pessoal, que não... Eu fiz essa implementação antes e testei. Tem recursão a mais aqui, não era para demorar tanto, não. Mas essas todas são piores do que a que eu vou apresentar agora para vocês. 1 bilhão de diferenças. Pode ter erro, e eu não percebi. Tá? Por último, então, vamos implementar o ordenação pelo método ordenação rápida, que é o quicksort. Então, a lógica por trás, vamos dar uma analisada aqui, depois tentar escrever, né? Eu tenho um predicado aqui, que é o partição, né? Ele tem 4 objetos, né? Uma lista, um valor da lista, chama de pivô, né? E ele produz para mim essas duas metades. Então, é como se entrasse a minha lista e o pivô, e ele dá para mim essas outras duas metades, certo? Se o X é menor do que o pivô, então ele vai estar dentro do conjunto dos menores. Se o X for maior ou igual que o pivô, ele vai estar para mim no conjunto dos maiores. É que eu estou dividindo. E eu chamo recursivamente para, com o restante, com o que sobrou da minha lista aqui, continuar essa divisão. Então, a questão esse pivô aqui vai estar na lista de menores ou na lista de maiores. Aqui, basicamente, está feita essa partição. Então, vamos implementar esse primeiro, depois a gente continua analisando o resto do método de ordenação. Então, partição é assim. Eu vou ter uma lista aqui, eu vou chamar de X e Y. Lá estava X e L, mas X e Y. Então eu tenho aqui um pivô e ele vai dividir para mim em X menores, né, e maiores. Então esse X aqui, o primeiro da lista, ele vai estar na lista de menores se ele for menor do que o pivô. E o X for menor do que o pivô. E aí eu vou chamar recursivamente ou permutação para fazer o restante. Ou partição, né? Permutação não. Partição de X com o restante da lista, der a cauda menores e a lista maior. Eu vou fazer o X agora, restante da lista com pivô. O restante da lista, sobrou da lista com pivô para separar. Agora o restante da lista, na lista de menores que pivô e lista de maiores que pivô. Tá? E o outro caso é a partição de X e Y, só que agora ele é maior do que o pivô, então ele vai para a lista de maiores. Partir essa lista em X com cabeça e cauda, considerando esse pivô, vai dar a lista menores e a lista X maiores. O X vai para os maiores agora se ele for maior que o pivô. Se o X for maior ou igual ao pivô, o igual eu estou colocando sempre na lista de maiores. E aí eu vou fazer a partição do resto. A partição do que sobrou da lista vai dar a de menores e a lista de maiores, certo? E o caso trivial é quando as listas forem vazias. Quando não restar mais nada da lista para eu particionar, independente do pivô, vai dar uma lista de menores vazia e uma lista de maiores vazia também, certo? É o caso trivial. Então, não tendo ninguém na lista para eu dividir em maiores e menores, independente do pivô, vai dar duas listas vazias. Vamos testar daqui, partição. Quero dividir minha lista, por exemplo, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Quais são os valores menores ou maiores que o 4 na lista menor e na lista maior? Olha lá, ele dividiu para mim, separou, particionou direitinho. A partição, eu percebo que todos os valores menores que 4 foram colocados na lista ME, todos os valores maiores que 4 foram colocados na lista MA. Maiores e menor. Então agora nós vamos usar isso para fazer o quicksort. Sort eu vou usar sempre o primeiro valor como aquele que eu vou usar para dividir os dois conjuntos. Tá? Então, aí eu chamo recursivamente agora a partição. Vou particionar a cauda Y, né, considerando o pivô X, que vai dar menor e maior, certo? Ele vai separar para mim menores e maiores. Então eu vou separar os que sobraram da lista, considerando a cabeça da lista. Esse que é o pivô. E agora eu chamo recursivamente o quicksort para ordenar a lista menores, que vai dar a solução de menores, né? A lista menores, chamar de LM diminuto. Vou chamar o quicksort
para ordenar recursivamente, produzindo a lista de maiores ordenada, certo? E agora eu vou juntar tudo. Se eu juntar a lista de menores com o X como cabeça e a lista de maiores como cauda, vai dar a lista de solução. Opa, porque a lista de menores com a lista em X como cabeça e a lista de maior cauda vai dar a lista de solução, né? A lista de menores ordenada, ó, eu estou juntando agora para poder montar aqui minha solução. E o caso trivial, mandar ordenada vazia, vai dar uma lista vazia, certo? Então tá aqui, não vou colocar corte, porque isso daqui só se encaixa quando for possível. Partição já tem os cortes aqui devidos, né? Então vamos lá. Break sort, colocar 2, 1, 4, 3, 6, 7, que vai dar a solução. Aí, pôs tudo em ordem, né? Vamos ver o tempo. Agora só falta eu colocar um tempo, uma lista bem grande e ele demorar. Pode. 66 iterações, deu as respostas. Vamos fazer uma lista bem grande agora, lista grande com 100 valores, vamos fazer menor. E aí, ó, fez 2.271 iterações e deu a resposta. Vou fazer com 1.000 agora. 43.000 iterações e 0,05 segundos, ó, 1.000 valores. Então, é um método de ordenação bem rápido, não é à toa, né? Vocês devem ter visto ele também em Aedes, não foi? Ou em algum curso aí, devem ter visto ele ordenado. Está disponível como método em várias bibliotecas aí das principais linguagens de programação. Mesmo em C, a gente tem uma biblioteca em que ele está implementado. Tá certo? Nós vamos usar um dele. Precisa ser o melhor, não, porque as listas não vão ser tão grandes, não vão ser 1.000 elementos, né? Mas nós vamos usar esse método. Nós vamos precisar ordenar caminhos de solução que a gente vai construir através dos métodos de buscas que a gente vai ver, tá? Então precisava falar para vocês sobre método de ordenação para vocês verem como é que funciona em Prolog. Poderia tratar também, pessoal, a parte de estrutura de dados, né? Árvore rubro-negra, né? Todas aquelas estruturas a gente consegue implementar também. A estrutura base vai ser lista, né? Ou objeto composto, né? E aí a gente consegue desenvolver todas as rotinas que a gente viu em outras linguagens. Não vou tratar isso aqui, não é necessário. Eu precisava de ordenação para poder mostrar para vocês a implementação que a gente vai fazer para um solucionador geral de problemas. Esse método vai ser discutido a partir da próxima aula. Eu vou interromper aqui.